Queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Igreja Matriz, podemos ficar sentados um instante. Irmãos e irmãs que rezam conosco de suas casas, pelas rádios Curimataú e Agreste, pelas redes sociais da nossa paróquia, TV Web Imaculada, página no Facebook e até mesmo pelo som externo da nossa Igreja Matriz. Nós celebramos hoje a liturgia do terceiro domingo do Advento, cuja palavra principal é alegria. O tema da alegria se faz presente na primeira leitura, na boca e no coração de Jerusalém, que exulta de alegria no Senhor, pelo término do cativeiro babilônico e pela sua reconstrução. A alegria também se faz presente no Salmo, que na boca e no coração da Virgem Maria, que diz: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E também se faz presente na segunda leitura, na qual o apóstolo Paulo exorta os cristãos a estar sempre alegres. No Evangelho, nós nos deparamos com a figura de João Batista, o filho de Isabel e de Zacarias, que recebeu de Deus a missão de anunciar o Redentor, o Messias, o Salvador. Mas, no diálogo que o Evangelho de hoje traz para nós entre João e aqueles que foram enviados pelos judeus para saber quem era de fato João, João deixa claro que ele não era o Messias, que ele não era a luz, que ele não era o fim, mas apenas um caminho para Jesus Cristo. Como ele mesmo diz: entre vós está aquele que vós não conheceis, que vem depois de mim e do qual eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. A figura de João Batista é uma das grandes figuras do Advento. E João, assim como preparou os homens e as mulheres do passado para a vinda de Jesus, hoje, na voz da igreja, na pregação da igreja, ele quer nos preparar para o Natal que se aproxima. Nós estamos para celebrar uma das maiores festas da igreja, a festa do Natal, do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo. Jesus Cristo, na noite de Natal, ele quer se tornar vivo no coração de cada um de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos preparar. E o Advento é o tempo que a igreja coloca à nossa disposição para que nós nos preparemos, nos purifiquemos, para que quando Jesus nascer, ele encontre no coração de cada um de nós uma habitação digna para nela fazer a sua morada. Mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a figura de João Batista, que é, por assim dizer, uma representação da igreja. Uma representação da igreja. Prestem bem atenção às palavras de João no Evangelho de hoje. Ele diz: eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou o Messias, mas vim para anunciá-lo. E eu anuncio a alguém que já está entre vós e que vós não reconheceis. A missão de João, hoje, se faz presente na missão da igreja. A igreja não é a luz é Cristo, mas ela existe para dar testemunho da luz. João não se anunciou, ele anunciou um outro.
Jesus Cristo. A igreja também não existe para se anunciar a si mesma, para se promover, para se colocar no centro. Não. Ela existe para proporcionar o encontro entre o seu Senhor, Jesus Cristo, e os homens e as mulheres. A igreja não é fim, como São João Batista também não foi. A igreja é instrumento, é caminho do qual Deus Pai se utiliza para proporcionar o encontro entre os homens e as mulheres e o seu Filho Jesus Cristo. E quando João diz que anunciava alguém que já estava presente, mas não era reconhecido, essas palavras dele se aplicam com muita perfeição à missão da igreja. A igreja, ao longo do tempo, e vai fazer isso até o fim dos tempos, até a segunda vinda, anuncia alguém que não está ausente, alguém que está presente e que muita gente não reconhece. Muita gente trata nosso Senhor com indiferença. O advento, portanto, é o tempo de quem está vigilante permanecer na vigilância, e de quem está dormindo na vida espiritual acordar para reconhecer a presença de Deus no seu Filho Jesus Cristo. A missão da igreja, então, é perfeitamente simbolizada pela figura de João Batista. Uma coisa interessante é que o advento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um tempo de espera. Não é. A palavra advento não significa espera. Ela significa presença, chegada. Irmãos e irmãs, o fato de nós estarmos nos preparando para o Natal não significa que Jesus esteja ausente. Porque se ele estivesse ausente, ele trairia a sua própria promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está presente. Jesus está presente. Agora, a presença dele entre nós é uma presença que apenas começou e que caminha para a plenificação. E como vai se dar essa plenificação? Quando cada um de nós assumir o dom da salvação que Cristo veio trazer, e também quando ele voltar para tornar pleno o que a gente já usufrui, já experimenta aqui. Todos nós vivemos e experimentamos o fruto da sua primeira vinda. Mas esse fruto tende a amadurecer até a sua segunda vinda. Jesus já veio e está presente. Isso é um dado objetivo, isso é inegável. Porém, para que isso se torne realidade para cada um, é preciso que cada um tome posse disso. É uma realidade objetiva, a presença dele, que precisa se tornar uma realidade subjetiva, ou seja, na vida de cada um. Porque se cada um de nós se fecha para a presença de Jesus, é como se ele não existisse para aquela pessoa. Então, o Natal não é o aniversário de Jesus, mas é a forma da igreja dizer: sempre que uma pessoa se abre para Cristo, ele nasce na vida daquela pessoa, ele se encarna na vida daquela pessoa, determina as atitudes daquela pessoa, e assim faz com que aquela pessoa ilumine o mundo com a luz que recebe de Cristo. João diz hoje: eu não sou a luz é Ele, é Cristo. Eu acho que eu já falei muito dessa imagem, mas eu vou tornar a transmitir, a apresentar para vocês. Eu sempre digo o seguinte: Cristo está para o sol
como a lua está para a igreja. Como assim, padre? O sol, ele tem luz própria. É um corpo luminoso. Isso a gente aprende nos primeiros anos de escola, né? A lua, por mais bela que seja, não tem luz própria. Ela ilumina a escuridão da noite com a luz que ela recebe do sol. Cristo é o sol. Ele tem luz própria. Nós, que formamos a igreja, não temos luz própria. A nossa missão é iluminar a escuridão da história, a escuridão do mundo com a luz que nós recebemos dele. E se nós nos separarmos dele, nós entraremos numa escuridão completa. Recordo a vocês aquela passagem da última ceia. No final da última ceia, Judas já decidido a trair Jesus, e Jesus disse a ele: o que você tem para fazer, faça logo. E o Evangelho conta um detalhe bem interessante, diz assim: ele saiu e era noite. Ou seja, quem corta a comunhão com Cristo, quem vira as costas para Cristo, quem não reconhece a sua presença, apesar dos seus pecados, e João no Evangelho de hoje denuncia esse não reconhecimento da presença de Cristo, mergulha numa noite, numa escuridão, e fica se debatendo nos pecados, nos vícios, sem rumo, sem direção, sem sentido. Quanto mais sofre, mais sofre. E o sofrimento, em vez de ser redentor, se torna causa de desespero e de mais sofrimento. Irmãos e irmãs, neste advento, permitamos que Cristo, a nossa luz, nos ilumine, e que Ele, assim, nos puxe para perto dEle, e que nós não queiramos sair de junto dEle, porque se nós sairmos, nós ingressaremos numa escuridão completa, e Ele é a luz do mundo que veio para iluminar a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.